A paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada, graças a Deus. Estou iniciando neste momento o estudo manancial semanal, porque amanhã não tem como eu dar o estudo. Então, estou dando estudo hoje, amém, querido, para que eu não venha esquecer, né? Ok? E meu compromisso com Deus e com vocês é dar um estudo manancial semanal uma vez por semana. Então, nesse momento, nós vamos meditar aqui em nome do Senhor Jesus. O tema hoje que nós vamos estudar, quando achamos que estamos fazendo a obra como Deus ordenou. Amém? E para poder meditar sobre esse assunto, nós temos que ler a história de Saul aqui. Amém? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Aqui do versículo 13, nós vamos por diante, nós vamos dar o estudo. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: Bendito seja do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: O que quer dizer? Pois este balido de ovelha que chega aos meus ouvidos, e o mugido de boi que ouço. Versículo 15. Ao que respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, destruímos-lo totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu, pois, Samuel: Embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito a cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Bem assim te enviou o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por quê? Pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes de lançar-te ao despojo, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 20. Então respondeu Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o, mas o povo tomou de dispor ovelhas e boi. É melhor anátema para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício? Ou como é que se obedece à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Amado do Senhor, que história triste. E aqui essa é a história de Saul. História muito triste, né? Veja que Samuel estava muito entristecido. Os amalequitas tinham impedido Israel. Quando Israel saiu do Egito no início,
Esse povo aqui foi um problema sério para Israel. E Deus entristeceu muito. E Deus, nesse momento, você pode ver que Deus estava, né, corrigindo os amalequitas pelo que eles fizeram no passado. Veja que Deus não esquece, irmão, o que o ser humano faz. Deus não esquece. A pessoa fez uma coisa, meu irmão, e ele não se arrepender mesmo e pedir perdão, Deus não esquece. Foi o caso dos amalequitas. O que eles fizeram com Israel. Quando Israel saiu do Egito no deserto, Deus viu e não esqueceu. E aqui Deus está acertando a conta com os amalequitas. Foi isso que Deus ordenou. Falou com Samuel para que Samuel viesse ir lá destruir completamente os amalequitas. A ordem era destruir completamente. Se era para destruir completamente, não poderia deixar nada vivo. Mas se você olhar a história aqui antes do versículo 13, se você ler a história antes, você vê que Saul e o exército matou os amalequitas, as mulheres e as crianças, mas deixou o rei Agag, o rei dos amalequitas, e os animais, vivos, né? Quer dizer que o rei Agag e os animais era mais importante do que as criancinhas. E quer dizer que as criancinhas não valiam nada. Ele preferiu matar as crianças, e deixar o rei Agag e os animais vivos. Olha que coisa, olha que coração, meu amado. Olha que coração. É por isso que eu coloquei o tema dessa ministração. Quando achamos que estamos fazendo a obra como Deus ordenou. E muitas vezes nós se comportamos assim, irmão. Muitas vezes tem irmão e irmã que se comporta assim. Faz até a obra, mas faz a obra do seu jeito, da sua forma. Não fazendo a vontade de Deus, como Deus ordenou. E acha que fez a obra. Fica todo feliz, eu fiz a obra. Eu fiz a obra. A pergunta seria, será que você fez a obra como Deus ordenou? Ou você está sendo Saul? Ou você está se comportando como Saul? Saul também estava aqui fazendo a obra dele. Saul, ele ouviu a ordem de Deus, mas ele ouviu, mas não obedeceu. Ele fez o que Deus mandou, mas não fez como Deus mandou. Ele fez o que Deus mandou, ele foi lá e fez. O Deus tinha ordenado, mas não fez como Deus tinha ordenado. Esse que estava o problema. Foi aí que Saul se perdeu totalmente, perdeu o seu reinado. Isso é um problema muito sério que tem acontecido com a igreja, amado. Quando falamos em igreja, falamos de pessoas, de cada um de nós. Do obreiro, da obreira, de todos nós, não só o obreiro. Acha que está fazendo a obra, mas está fazendo completamente errado. Não está fazendo como o Senhor ordenou. É o caso de Saul. Esse espírito, irmão, que operava em Saul, né? Esse espírito de desobediência, tem operado na igreja, mano. Tem operado nas pessoas. E diz que está fazendo a obra. Então tem que tomar muito cuidado com isso, meu querido. Foi o caso, né, de Saul. O perigo está aí, meu amado. O perigo está aí, né? Mesmo que a pessoa está fazendo a obra. Mas será que essa obra que está sendo feita está agradando a Deus? Está na vontade do Senhor? O Senhor está feliz com isso? E muitas vezes a pessoa, muitas vezes nós, irmãos, nós não paramos, né? Não paramos e pensamos, será que eu
Será que eu estou fazendo a obra de Deus e essa obra tenha se agradado ao Senhor? Será que eu tenho feito conforme a vontade do Senhor ou conforme a minha vontade? Hein, meu amado, hein, minha amada? Aquele dia que você não quer ir à igreja, aquele dia que você acha que não deve ir, essa é a sua vontade. A sua vontade é que aquele dia você não deve ir. Você escolhe o dia que vai, né? E você faz a sua vontade. Será que isso é vontade de Deus? Será que essa posição que você tomou será mesmo a vontade do Senhor? Ou é o espírito de Saul que está operando aí? Então toma cuidado, amado, para você não ser dominado pelo espírito de Saul, o espírito da desobediência. Hein, meu amado? Toma cuidado com isso. Então, meu querido, que triste a história final de Saul. Muito triste, amado. Que situação. Foi tão curto o seu reinado por causa da sua desobediência, né, amado? No começo de Saul, foi linda e maravilhosa a chamada de Saul. A forma que Saul chegou a ter Samuel. Mas no final da história, amado, foi triste. Por causa da desobediência de Saul. Que coisa triste, querido. A palavra do Senhor fala aqui no versículo 14 e no versículo 15, aqui de 1 Samuel, da leitura que nós lemos, 1 Samuel capítulo 15. Eu quero que você traga assim a sua atenção para o versículo 14 e o versículo 15, né, querido? Em nome de Jesus. Então perguntou Samuel: que diz, pois, a este balido de ovelha que chega aos meus ouvidos, do mugido de boi que ouço? Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. O que é que eu vejo aqui, querido? Eu vejo aqui que a ordem não era essa. Até parecia agradável. A ordem que Deus deu não foi essa que Saul está falando aqui no versículo 15. Essa não foi a ordem, né, dele matar os amalequitas, as mulheres, as crianças e trazer o rei vivo mais os animais, né? Se você olhar aqui no versículo 14, né, o que Saul fez parece até que foi bom, bonito, maravilhoso, foi ato de honra, mas não foi, amado, né? Porque ele está falando aqui que as ovelhas ele trouxeram para sacrificar o Senhor, que era uma das melhores ovelhas e dos boi. Até tem aparência de bondade, tem aparência aqui, irmão, que ele estava fazendo certo. Até parecia que estava agradando o Senhor. Mas a ordem, amado, não era essa. O problema, querido, que a ordem não era essa a ordem, amado. Eu quero que você entenda isso. Essa não era a ordem que o Senhor mandou, querido. Foi não. Até parece que era agradável, bonito o ato de Saul. Esse ato de Saul aqui, aonde ele está, né, explicando para Samuel. Até parece bonito, parece que era a vontade de Deus, que estava agradando a Deus. Mas não estava, amado, a ordem não era essa, não. Então, meu querido, meu amado que está me ouvindo, precisamos nós termos cuidado. Será que eu estou agradando a Deus? Será que
A posição que eu estou tomando, que eu estou fazendo, está agradando ao Senhor, está na vontade do Senhor. Isso é um perigo, amado. Isso é um perigo, né? Daqui parece que o entendimento de Saul estava bloqueado. Parece que Saul estava cego espiritualmente. Parece que Saul estava com a sua audição, meu irmão, com a sua audição bloqueada. Será que ele não ouviu, não teve entendimento do que o Senhor falou da boca do profeta Samuel? Essa não era a ordem, querido. É o que tem acontecido muito com certos crentes, irmão, com certos obreiros, certos irmãos, que até feito a obra, mas tem feito a obra desordenada, desagradável ao Senhor, e está achando que está agradando a Deus, que está fazendo a vontade do Senhor. E, amado do Senhor, isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande, meu amado. Isto é um perigo, assim como Saul o fez. Foi algo muito triste e desobedeceu ao Senhor. Querido do Senhor, aleluia. Samuel, ele ali ouviu aquilo, aquela explicação, né? Aquela demonstração de ato de bondade, aquele ato de falsa honra de Saul, que ali é um ato de falsa honra, porque quando nós não fazemos o que o Senhor manda, nós mesmo que fizemos uma coisa até boa, mas não fizemos o que o Senhor mandou, é um ato de desonra. É um ato, irmão, onde nós desonramos ao Senhor, não honramos. Até aquele ato foi um ato bom, não foi um ato mau, mas não foi aquilo que o Senhor, não foi aquilo que o Senhor respondeu, aquilo que o Senhor mandou. Aleluia. Aí no versículo 16, 17, 18, eu quero assim que você acompanhe comigo para você entender o ensino da palavra do Senhor. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-se Saul: fala. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura, não foste feito a cabeça das tribos de Israel, o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e bem assim te enviou o Senhor a este caminho e diz: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que seja aniquilado. Amado do Senhor, aleluia. Aqui nós vemos, amado, que o versículo 18, Samuel repetindo a ordem que o Senhor tinha concedido. Bendito seja Deus. Por isso que Samuel diz: posso declarar o que o Senhor diz? Bendito seja Deus. Samuel, ele repetiu a ordem do Senhor a Saul. E Saul, naquele momento ali, amado, diante de Samuel, e Samuel declarando a Saul a sua atitude. Bendito seja o nome do Senhor. A sua atitude, meu amado. Exaltado é o nome do Senhor. Grande é o nome do Senhor. Ei, meu amado. Samuel está falando aqui no versículo 19. Mas por que, pois, não deste ouvido? Por que você não fez o que Deus mandou? Você fez completamente ao contrário. E muitas vezes estamos nessa situação. Bendito seja Deus. Amado do Senhor, o versículo 19, se você olhar,
para o versículo 19, nós vemos aqui que no versículo 19, nós vemos que o Saul, né, ele tem problemas de ouvir a voz do Senhor. Ele tem problema de ouvir. E eu quero assim lembrar você e dizer para você que é preciso que nós não viemos ter problema de ouvir a voz do Senhor como Saul. Saul tinha problema de ouvir a voz de Deus. Olha aqui no versículo 20, o versículo 19, Saul tinha um problema muito sério de ouvir a voz. Tem pessoas, irmãos, que têm problema seríssimo de ouvir a voz de Deus. Deus fala com essa pessoa. E essa pessoa não ouve a voz do Senhor. Amanhã, essa pessoa quer novamente que o Senhor fala com ela. Depois da manhã, ela quer novamente que Deus fala com ela. E assim que ela vai vivendo, dizendo, Deus fala comigo. E assim ela vai levando a vida, pedindo a Deus para falar com ela. Ué. E aquilo que Deus falou, você está igualmente Saul, você está igualmente Saul, você está sendo Saul nessa vida. Deus tem falado contigo e você não tem dado ouvido como Saul. Deus já tinha falado com Saul através de Samuel. Versículo 19. Mas Samuel está dizendo assim, mas tu não viu, Saul. Tu fez completamente ao contrário. Naquele momento, amado, Saul viu o problema que ele causou, a situação que ele encontrava. E se você dá uma olhadinha aqui no versículo 20, veja que Saul tentou se justificar. Nós sempre somos assim. O ser humano sempre é dessa maneira, ele sempre quer se justificar, quer justificar o seu pecado. Veja aqui o versículo 20. Então respondeu Saul a Samuel, pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor. Caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amalequita. E os Amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, olha ele aqui no versículo 21, colocando a culpa no povo. Quem era o rei? Era o povo ou era ele? Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e boi. Veja aqui, meu irmão, veja aqui, amado, ele cometendo o pecado de Eva. Ele cometendo o pecado de Adão. Quando Adão comeu da fruta proibida, Adão disse para Deus, olha, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Isso é um caso muito sério, não foi eu não. Foi só eu não. Foi a mulher que tu me deu, olha aqui, ó. Aqui o mesmo pecado que Adão e Eva cometeu lá no Éden. Que coisa terrível. Ele botando aqui a culpa no povo. Quem era o rei era ele. Não era o povo. Olha ele aqui justificando o pecado. Né, meu amado? O argumento de Saul justificando o pecado. No versículo 20. Né, querido? Quantas vezes que fizemos completamente ao contrário que o Senhor nos ordenou. Aqui, aí quando nós somos repreendidos pelo Senhor, nós queremos justificar, queremos botar a culpa no outro. O espírito de Saul está por aí, meu irmão, nós temos que tomar cuidado. Então foi triste, né? O fim de Saul, por causa da desobediência. Ei, amado e amada, precisamos assim repreender esse espírito de desobediência no nosso meio, em nossa vida. Somente fazer o que você bem entende, bem o que você quer. Querido, você precisa agradar ao Senhor. Você precisa fazer o que o Senhor manda.
mesmo que dói, mesmo que é difícil para você, é difícil para você. E quem disse para você, meu irmão, minha irmã, que é fácil? A pergunta seria: até quando que você vai fazer a tua vontade? Até quando que você vai deixar o espírito de Saul atrapalhar a sua vida? Até quando você vai deixar que a vontade de Saul opera na sua vida? Você tem que deixar operar na sua vida a vontade do Senhor, não a vontade de Saul, não a, não o comportamento de Saul, não fazer como Saul fez, né, querido? Deixar de fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Receba esse ensino, aleluia, e seja edificado, para que nós possamos assim ouvir a voz do Senhor e obedecer o que o Senhor ordenou, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Deus que continua assim, te abençoando para a glória dele. Amém?